Irmãos, vamos entrar na palavra? E hoje, meu querido, vai ser muito especial. Quem esteve aqui na quinta-feira com o pastor Jamil, quem esteve aqui, você ouviu ele falando de algo bem especial nessa mensagem que ele trouxe para nós aqui na igreja do São Raimundo. O que, pastor? Para a gente, meu irmão, temos um pilar. E esse pilar, ele precisa ter três coisas: trabalho, o que mais? Boa administração e ter fidelidade a quem? A Deus. E uma das coisas que o pastor Jamil falou nesse altar foi isso. E nós aprendemos muito isso na vida de quem? De José. Um homem que teve trabalho, um homem que teve uma boa administração e um homem que foi fiel a quem? A Deus. E hoje nós vamos aprender. Na outra semana nós vamos aprender mais sobre trabalho, na outra nós vamos aprender sobre administração, e na outra nós vamos aprender sobre fidelidade a Deus. Mas hoje eu quero dar um resumo para você das três palavras: trabalho, administração e fidelidade a quem? A Deus. Mas pastor, eu preciso ter tudo isso para me ter sucesso na vida? Sim. Trabalho, boa administração e fidelidade a Deus. José, meu irmão, ele tinha essas qualidades. Trabalho com excelência. Mesmo sendo o que, pastor? Escravo. O José trabalhava com excelência, mesmo sendo o que? Escravo. Vamos lá, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. O versículo é o primeiro, que diz: José foi levado ao Egito. Então José, quando ele foi levado ao Egito, ele era o que, irmãos? Escravo. Ele foi vendido por quantas moedas de prata? 20. Por quem? Pelos seus próprios irmãos. Então José foi levado ao Egito, e aí diz assim, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com quem? Com José. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. José era um varão próspero, mesmo estando na casa de quem? Do seu senhor. Pastor, mas José foi um homem próspero, sim, na casa de Potifar? Sim. E ele, meu querido, sendo um homem próspero, ele tinha o quê na casa de Potifar? Trabalho. Ele trabalhava na casa de Potifar. Ou você acha que José chegou lá como escravo e na casa de Potifar ele já era governador? Não. Ele era um funcionário, um trabalhador. Então ele estava trabalhando. E tudo que José ele fazia, a Bíblia diz que ele prosperava. Por que José prosperava? Porque o Senhor estava com quem? Com ele. E aí no versículo 2 diz mais, 3, vendo pois o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava. Aonde, irmão? Em sua mão. E José achou graças aos olhos e o serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo o que tinha, o Potifar entregou na mão de quem? De José. E como que José chegou, meu irmão, na casa de Potifar? Ele era o quê? Um escravo. Porque ele mesmo sendo escravo na casa de Potifar, José trabalhou com dedicação, fidelidade. Por isso ele foi colocado como um administrador de toda a casa de Potifar. Por quê, pastor? Porque José, ele não media esforços para fazer algo. Tem gente, irmão, infelizmente, ele vai trabalhar e ele dá um nó em pingo d'água. Você já ouviu as pessoas falando, o fulano lá só desdroba no serviço. Quer dizer o quê? Ele está pensando que ele está enganando o homem, mas ele não está enganando a Deus. Porque se for para o seu trabalho, meu querido, e não for para trabalhar, você está enganando você mesmo. Mas eu sou injustiçado. Isso, aquilo. Olha, muito cuidado. O José, ele não estava vendo a condição como ele chegou na casa de Potifar.
José, ele estava vendo que ele poderia chegar a ser governador, mas para ele ser governador, ele precisava trabalhar com esforço, com dedicação. Porque o José não ia varrer lá a sala do Potifar, não escondia o lixo debaixo do tapete. Tem gente que faz isso, né? Sim ou não? Vai dizer que você nunca fez isso. Muitas vezes, né, pastor? Para nós juntar, e você vai lá e coloca o lixo debaixo do tapete. Ah, fui lavar a louça, deixou lá uma sem arear direito. Você lembra quando a sua mãe botava para você arear a louça? As panelas, você se olhava nela, né? Era um espelho. A sua da sua casa, você nem faz mais isso. Ah, mas por que eu não faço mais? Porque você não faz mais com dedicação. Você tem que se dedicar, meu querido, ao seu trabalho. Você que tem o seu próprio negócio. Ah, pastor, mas eu tenho o meu negócio, e aí eu atendo o cliente de qualquer jeito. Se você atende de qualquer jeito, seu negócio nunca vai alavancar, nunca vai crescer. Você sabe por quê? Porque, meu querido, você vai ser uma pessoa arrogante, ignorante, e não vai trabalhar com excelência. E a excelência no trabalho não depende de cargo, irmão. A excelência de trabalho não depende de salário, mas o nosso coração diante de quem? De Deus. Porque o trabalho que você faz, se você sempre der o seu melhor, Deus sempre vai te abençoar. Vai sempre te abençoar. Ah, pastor, mas eu aprendi algo. Então faça o teu melhor. Se você fizer o seu melhor, aonde você colocar a planta dos seus pés e as suas mãos, Deus vai te abençoar. Porque Colossenses capítulo 3, versículo 22. Vamos lá? Colossenses 3, 22. Deixa marcado o Gênesis, tá? Colossenses 3, 22. Olha o que diz no livro de Colossenses 3, 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só onde, irmão? Na aparência. Tem muita gente que quando o chefe está, meu irmão, ele faz tudo o melhor. O chefe está na área, hein? Aí ele começa a trabalhar. Às vezes você tem que ter colegas assim no trabalho. Alguém tem colegas assim no trabalho? O chefe está na área, ó, sai tudo com excelência. Mas aquela pessoa, meu querido, ela pensa que está enganando alguém. A Deus ninguém engana. Porque vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só no que, irmãos? Na aparência. Como para agradar a quem? Aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a quem? A Deus. Rapaz, o fulano faz as coisas direitinho, ó. Você sabe por quê? Porque ele é temente ao Senhor. Ele faz para o homem como se fosse para quem? Para Deus. Era como José ele fazia as coisas na casa de Potifar como se fosse para quem? Para Deus. Mas ele poderia chegar: os meus irmãos me venderam como escravo. Ah, Deus é mal comigo. Aí ele começa, meu querido, se prejudicar a si próprio. Por quê? Porque ele não ia fazer com excelência. Ele mesmo sendo escravo, ele fazia o seu trabalho com excelência. Vai trabalhar, meu querido? Vá, faça com excelência. Mas hoje eu não quero trabalhar, então nem vai trabalhar, fique em casa. É o conselho que eu lhe dou. Se você não quer trabalhar, fique aonde? Na sua casa. Porque você não vai fazer com excelência. Você não vai fazer com excelência. E se você não fizer com excelência, não tem como Deus te abençoar. Porque o versículo 23 diz assim, ó. 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a quem? Aos homens. Ah, cheguei na casa do meu patrão, tem isso para fazer, ele mudou, triplicou o serviço, eu vou fazer de todo o meu coração. Não se fosse para ele, mas como se fosse para quem? Para o Senhor. Tem pessoas assim, meu irmão, que eles fazem de qualquer jeito. Ah, eu comprei aqui algo, e esse algo que eu comprei, eu dei ali uma garibada. Eu vou enganar o próximo. Você não está enganando o próximo, você está enganando você mesmo.
Porque você não está fazendo como se fosse para o Senhor. Porque o versículo 24 diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Da onde que vem o meu galardão? Do Senhor. Da onde que veio o galardão de José? Do Senhor. Sendo o que, irmãos? Escravo. E o galardão veio do Senhor. Eu sou um padeiro. Sim, você é um padeiro. Então faça o seu melhor pão. Eu sou um cozinheiro ou uma cozinheira. Então faça a sua melhor comida. Ah, eu sou um enfermeiro. Então atenda o paciente como se fosse um filho seu. Não é verdade? Eu sou um motorista. Então dirige como se tivesse a sua família dentro do carro. Mas sabe o que acontece? A pessoa, ela faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí acontece o que? As imprudências. Aí diz que Deus é mau. Não, é você que é mau. Você que não trabalhou com excelência. Se você quer conquistar algo na vida, trabalhe com excelência. Sabe por quê? Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Ah, meu galardão vem de quem? Do Senhor. Então você aprendeu essa primeira parte de trabalhar com excelência. O José, ele trabalhou com excelência, mesmo sendo o que, irmãos? Escravo. 2. José foi um bom administrador. Não adianta ter só o trabalho. E se você não administra bem, você não vai ter sucesso. Por que, pastor, que não vou ter sucesso? Eu preciso ser um bom administrador? Sim. Um bom administrador? Sim. Porque no livro de Provérbios 21, 5, Provérbios 21, 5, vamos lá? Coloca na NTLH, por favor. Isso. Quem planeja com cuidado, tem o que, irmãos? Fartura. Se você faz os teus planejamentos com cuidado, não mete a mão pelo pé, você vai ter o quê? Fartura. Mas tem gente, meu irmão, que faz o quê? Ele faz, meu irmão, o que dá na cabeça. Aí chega bem aqui do lado, Lojas Maísas, divide no carnê 12 vezes. Você vai lá e compra. E o juro? Você não pensa? Você trabalha para pagar o quê? Juros. Não, pastor, eu dividi, foi no cartão. Quanto, irmão? 12. Oh, 24. Comprei um iPhone, pastor, 36 vezes. Eita, você comprou um carro? É, pastor, o negócio está assim. A pessoa que não sabe fazer o que, irmão? Administrar. Porque quem planeja com cuidado tem o quê? Fartura. Cuidado, irmão. Se você ganha um salário mínimo de 1.520, não é isso? Né? 1.520 o salário mínimo? 18? Aumentei R$2. Será que é o próximo aumento? Então, 1.518, e você faz uma conta de R$4.000, como é que você vai pagar, irmão? Pergunta para você mesmo, o que você vai comer? Como é que você vai conseguir pagar o boleto da luz? Como é que você vai ter dinheiro para pagar passagem para ir para o trabalho? E tem pessoas que estão fazendo o quê? Uma bola de neve na sua vida financeira. Como uma bola de neve, pastor? Como que eu estou vivendo uma bola de neve? Vive fazendo empréstimo, consignados, financiando, meu irmão, em bancos. Vai lá, tira um cheque especial. Você já viu quanto que você vai pagar? Vai lá e compra. Ah, pastor, é porque me deram um limite, eu sou um bom pagador. Será que você tem pensado no dia de amanhã? Porque quem planeja com cuidado tem fartura. Aí diz, mas o apressado acaba passando o quê? Necessidade. Necessidade. E o José, ele era um ótimo administrador. Ele tinha uma administração sábia
e uma administração estratégica. Para você ser um ótimo administrador, você precisa ser um homem sábio ou uma mulher sábia e ter ótimas estratégias. Sabe por quê? Gênesis 41, 33. Vamos lá? Gênesis 41, 33. Você sabe muito bem que José, ele interpretou o sonho de quem? De Faraó. O Faraó, ele teve um sonho que haveria 7 vacas gordas. Depois ele teve um sonho que teve também 7 vacas magras. E as magras comia quem? As gordas. E ele procurou intérprete para esse sonho e ele não achou. Quem lembra do José? Quem? O copeiro mor. Porque o padeiro mor, ele fez o quê? Morreu. O copeiro mor lembra de José, porque José interpretou o sonho deles. Ele falou: olha, tem um homem hebreu lá na prisão, que ele interpretou o meu sonho, e tudo o que ele falou aconteceu. Qual era o nome dele? Qual é? Qual era o nome dele? Oh, glória. José. E aí o José, meu irmão, acontece o quê? Vamos lá? Vamos ler o 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes. E Faraó, porque esta coisa determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se o quê? Proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre o quê? A terra do Egito. O José, ele não se alistou para aquilo. Ele somente falou para Faraó: o Senhor tem que colocar um varão que seja o quê? Inteligente e sábio. Por que inteligência, pastor? Para ter o quê, irmãos? Estratégia. Um bom administrador, ele tem que ser inteligente para ter o quê? Estratégia. E tem que ser também sábio. Tem que ser também sábio. E aí ele diz, versículo 34: e faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de quê? De fartura. Quer dizer o quê? Quando a gente tiver nos 7 anos de fartura, nós vamos pegar a 5ª parte. Posso fazer uma pergunta para você? Tem muita gente aqui que recebe o seu dinheiro e não guarda 1 centavo para nada, porque ele gasta tudo. Tudo. O José, ele pediu para o Faraó para guardar quantas vezes? A 5ª parte. Pastor, meu salário, eu entreguei meu dízimo, a minha oferta, paguei as contas, sobrou R$500. Eu te pergunto, você guarda pelo menos 50 todo mês? Ou você gasta tudo? Tem gente que só trabalha dentro de casa no limite, no vermelho. Você sabe por quê? Ele não sabe guardar quando tem. E quando ele guarda, ele gasta depois. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. A necessidade de amanhã. O José, ele deu um conselho para Faraó: vamos guardar a 5ª parte de tudo que a gente colher aonde? No Egito. A gente vai guardar, e aí, meu querido, quando faltar, a gente vai fazer o quê? Gastar. A gente nunca sabe o dia de amanhã, irmãos. Mas pastor, amanhã se eu adoecer, eu vou me encostar, sabe aonde? Auxílio doença. Um dia, se você já se encostou no auxílio doença, você sabe como é difícil para receber. Não é você chegar lá no INSS e no outro dia receber, não. Tem pessoas que demoram anos para receber. Anos. Às vezes ela fica boa e nem recebe. Mas todo mês eu pago a contribuição, pastor, é descontado. Sim, isso é óbvio. É descontado logo na folha de pagamento. Mas a gente nunca sabe. Antigamente, os antigos guardavam dinheiro na caixa. Muito. Quando chegou aquela época do Fernando de Collor, que ele
Pegou lá da poupanças. Hoje ninguém não guarda mais. Mas tem, meu irmão, bancos aí que pagam super bem. Não é fazendo propaganda de nenhum banco, não. Porque eu lhe digo, imagina só, você tendo R$1 milhão. Quem quer ter R$1 milhão? Diga amém. Olha como agora todo mundo falou. Hein? Quem quer ter R$1 milhão, diga glória a Deus. Você sabia que você tendo R$1 milhão numa conta que paga 115% no CDI, você tem 10 mil por mês? Quanto, pastor? 10 mil. 7 salários mínimos. Sem você mexer uma palha. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos guardar. A gente gosta de quê? É de gastar. É de mostrar que eu tenho o poder. Coitado, irmão. 10 mil por mês é melhor do que você ter casa de aluguel. Porque tem vezes, meu irmão, que tem inquilino que te dá trabalho, viu? Misericórdia. Até para sair da casa é difícil. E quando sai, meu irmão, como é que deixa a tua casa? Bagunçada, suja. Às vezes até te devendo luz, água. E às vezes devendo até o aluguel. Você quer que ele saia. Não é verdade? Para você ver. Então, meu irmão, você precisa ser um bom administrador. Pastor, então eu preciso aprender a fazer o quê? A guardar. E esquecer, irmão, que está lá. Porque enquanto você lembrar, você vai querer gastar. Infelizmente. Aí passou uma necessidade. Hoje faltou aqui a carne. Não vou comer ovo não. O gás. Oh, meu Deus. Não lembre não. O gás. Faltou o gás. E agora? Eu ia falar da carne, mas a irmã falou do gás, então vou falar da carne de novo. Faltou a carne. Aí fui lá na geladeira, tem ovo. Não quero comer ovo não. Aí vai lá na Fibral, compra lá uma carne no crédito, cozidão. Comeu, amanhã tá vazio de novo. Pastor, mas eu poderia comer um ovo, saciar, né, minha fome? Sim. Mas amanhã eu ia dar um jeito. Sim, olha aí, viu? Mas às vezes nós não pensamos no dia de amanhã. Pensamos só no agora. E o José estava pensando no dia de amanhã. E aí ele, versículo 35, diz mais: e ajunte toda a comida desde os bons anos que vem, e faça o quê? Amontoei em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e aonde? E o guardem. 36. Assim será o mantimento para o provimento da terra e para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e para que a terra não pereças de quê? De fome. Para a terra não perecer de quê, irmãos? De fome. E aquela responsabilidade de um bom administrador estava na vida de quem? De alguém que Faraó iria escolher. Porque aqui ele não tinha escolhido o José. Não tinha escolhido o pastor? Não. E aí no versículo 37 diz: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o espírito de quem? De Deus. O Faraó olhou em José algo diferente. Ele tinha o espírito de Deus. Um homem inteligente, um homem sábio, um bom administrador, ele precisa ter um espírito de quem? De Deus. Porque a escolha de Faraó era para um homem sábio e prudente, para ele colocar sobre o Egito um governador. E ao interpretar o sonho de Faraó,
José ele apresenta um plano. Qual era o plano, pastor? Para enfrentar aquela crise. E a sua administração salvou o Egito, salvou os povos vizinhos, da onde? Da fome. Salvou todo mundo da fome. Por quê? Porque, versículo 39, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como quem? Como tu. Quer dizer o quê? Deus honra, administra com visão, organização, responsabilidade. E um coração obediente pode se tornar um instrumento de quê, irmãos? De salvação. Porque um coração obediente é o que José lhe foi. E ele foi um instrumento de salvação, livrando o povo dele, o povo hebreu, da fome. E além, livrando o Egito da fome. Porque José, ele era o quê? Um homem que trabalhava com excelência, e ele era um homem que tinha o quê, irmãos? Uma boa administração. É o que você tem que ter, irmãos. Não ficar aí, meu irmão, quando recebe o dinheiro, parece que, meu irmão, que o dinheiro desce aonde? No ralo. Já está descontado lá um monte de coisas. E aí é descontado mais ainda. Aí você fica aí, não dormindo direito, não comendo direito. E aí, pastor, o que eu faço, meu irmão? Peça sabedoria para Deus, para você quitar todas as dívidas, para você viver bem. Está ficando velho. Às vezes a gente não pensa, meu irmão, na nossa velhice. A gente só pensa, porque eu tenho força, vou trabalhar. Mas tem dia que você chega em casa todo dolorido. Dói cabeça, dói braço, dói perna, dói pé. A idade chega para todo mundo. A gente não vai ser aquele jovenzinho de antes. Você lembra que o missionário, ele falou nessa última reunião? Quando você acordar de manhã, faça exercício. Qual era? E fazia assim, ó. Pergunta: quantas vezes eu fiz? Nem um dia. Mas daqui a pouco eu tenho que fazer. Quem vai à academia sabe, antes de você pegar o peso, você faz o quê? Alongamento. Não é verdade? Você tem que alongar, porque se você não se alongar, você pode ter o quê? Ficar lá, meu irmão, com o braço doendo. Aí no outro dia você está aí tomando remédio. Hoje eu não vou, estou todo dolorido, porque você não se alongou. Não fez o negócio certo. Então, meu querido, seja um bom administrador. José também ele tinha qualidade de ser fiel a quem? A Deus. A primeira qual é? Trabalho com excelência. A segunda, ser um bom administrador. E a terceira qual é? Fidelidade a Deus. E a fidelidade de José, meu irmão, era constante. Como, pastor? Gênesis 39, 7. José, ele foi vendido como escravo. Ele chega na casa de Potifar como um escravo. E tudo que José fazia, ele fazia com excelência. Mas aí José ele é tentado pela esposa de quem? De Potifar. Diz assim, Gênesis 39, 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. E ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma das coisas que me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. E como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra quem? O que José mostra aqui? Fidelidade. E fidelidade a quem? A Deus. Ele estava sendo tentado por uma mulher que era a mulher do seu senhor. Aí, como eu falei no domingo passado,
Você acha que a mulher de Potifar era uma mulher feia? Não, ela era uma mulher bonita. Provavelmente era uma das mulheres mais bonitas do Egito. E ela faz o quê? Ela começa a assediar José. Ela começa a mostrar, se insinuar para José. Não só uma vez, mas várias vezes. Mas José, ele mostra fidelidade, não diante do homem, mas também a quem? A Deus. Como pastor, ele fala: como é que eu vou me deitar com a mulher do meu Senhor? Eu vou estar pecando contra ele e vou estar pecando contra quem? Contra Deus. Então José, ele mostrou o que, pastor? Fidelidade. E nessa fidelidade foi no momento de quê? De tentação. É, pastor? Sim, ele foi tentado a deitar com a mulher de quem? De Potifar. E aí ele ficou até o fim, firme até o fim. Porque além da tentação, José, meu irmão, mostra a fidelidade no sucesso. Ele não toma a honra de Deus, porque ele venceu. Qual foi? A fidelidade da tentação, que ele mostrou ser fiel a Deus, não se deitando com essa mulher. Agora você vai aprender. José no sucesso, ele não pega a honra de Deus e toma para si. Ele mostra que a honra é de quem? De Deus. Qual é, pastor? Segundo, vamos lá. Gênesis 41:16. Quem está entendendo, diga amém. Ô glória. Vamos lá. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a quem? A Faraó. Quer dizer, olha, Faraó, essa interpretação do sonho não sou eu, é quem? É Deus. A glória é de quem? De Deus. Mas tem pessoas, meu irmão, que ela não mostra a sua fidelidade. Tem gente, meu querido, que no momento do sucesso ela é egoísta, ela toma para si. Eu que consegui, eu. Não. Ele disse: não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele falou: olha, não é eu, é Deus. Eu sou apenas um instrumento usado por quem? Por Deus. E aí José mostra no sucesso fidelidade a quem? A Deus. Porque ele poderia dizer: Faraó, sou eu, hein? Não. Então a segunda foi o que, meu irmão? Quando ele mostrou fidelidade no sucesso. Também José mostrou fidelidade a Deus. Quando, pastor? Quando ele perdoou os seus irmãos. Que ele poderia fazer o mal com o mal, como muitos fazem. Quando está em cima no poder, ele pisa, ele humilha. Mas Deus não ensina nós assim. Deus nos ensina que nós devemos fazer o quê? O bem. E sabe o que José ele faz? Mostrando fidelidade a Deus, ele perdoa os seus irmãos. Gênesis 50:20. Após a morte de Israel, que era Jacó, os irmãos de José pensaram: agora chegou a vez de ele nos maltratar. Ele ainda não fez isso por conta do nosso pai que ainda não morreu, mas agora chegou a hora. E aí no versículo, vamos ler o 19? Vamos ler o 18. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de quem? De Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo, o que, irmãos? Grande. O que José faz aqui? Perdoa. Nós devemos fazer isso. Você quer, meu irmão, mostrar a fidelidade a Deus? Perdoa aqueles que te fizeram mal.
Ah, mas eu vou carregar a mágoa. Não, você tem que perdoar. É perdoando que nós somos o quê? Perdoado. José fala, olha, vocês intentastes um mal contra mim, porém Deus fez o mal se tornar em bem. José mostrou o que aqui, meu irmão? Fidelidade. Porque José foi fiel a Deus na prisão. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim. José foi fiel a Deus no palácio, na casa de quem? De Potifar. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim. José, meu irmão, foi fiel a Deus na escassez, quando ele foi preso injustamente. Foi ou não foi? Sim ou não? Ah, vocês estão devagar, irmão. Vamos voltar de novo. Acorda tudo que dormes. José foi fiel a Deus na prisão. Foi ou não foi? Sim. Oh, melhorou. José, meu irmão, foi fiel a Deus no palácio, na casa de Potifar. Sim ou não? Sim. Quando a mulher de Potifar tentou deitar com ele. José foi fiel a Deus, meu irmão, quando ele foi preso na escassez. Sim ou não? Sim. José foi fiel a Deus, meu querido, na fartura. Sim ou não? Na injustiça e no poder, José continuou sendo o quê? Fiel. Que lindo, irmão. José foi trabalhador, fez trabalhos excelentes. José foi um bom administrador. E José, meu irmão, foi fiel a quem? A Deus. A vida de José nos ensina 3 coisas. No trabalho, devemos ser fiéis e diligentes. No trabalho, nós devemos ser fiéis e diligentes. Você que aí é trabalhador, que todos são, dê o seu melhor, com excelência. 2, José, ele foi um bom administrador. Foi ou não foi? Precisamos ser sábios e estratégicos. E José, meu querido, foi fiel a Deus. Devemos permanecer fiel a Deus em todo o tempo. Na riqueza, na pobreza, na doença, na cura. Em todos os lugares, nós devemos ser o quê? Fiel. Por isso, meu querido, hoje nós pegamos aqui um pouquinho, que nós vamos aprender muito mais sobre esses 3 assuntos durante os domingos desse mês de agosto. Meu irmão, é um mês de aprendizado para você ter muito sucesso. Quem quer ter muito sucesso, diga amém. Por que, pastor, ter sucesso? Sucesso no trabalho, na vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida sentimental. E tudo isso você vai carregar esse entendimento para Deus te abençoar no nome de quem? De Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.